Luísa Grilo. Vou fazer até assim, ó. Bom dia. Digão, eu esqueci completamente ontem. Hã? Eu fiquei fazendo redação, eu esqueci completamente do vídeo. Mas relaxa, vai dar certo, vai dar Eu certo. vi na aula de Kita, a Kita tava lá falando, eu... Fazer o quê, Bárbara? Redação. Como Gente, que eu faço a presença? Você é bom em redação? Ah, desculpa, Nai. Olha, Digão de boné. pessoal, Bom isso. dia. Pensa assim, ó. Gente, eu vou ter vergonha de ligar a cam. Pessoal, deixa. Eu passo vergonha, você liga a cam. Aí, ó, fica certinho. Tudo resolvido. Eu pago o mico, faço uma besteira, você vai olhar o quê? O pessoal vai olhar pra mim. Né? Esse tá com esse boné, Digão. Pra tirar o foco. Porque ele é thug life. Tio, você tá falando do nosso negócio? O negócio que a gente vai fazer? Também. Eu penso que eu tô doida pra Gente, fazer. pelos meus cálculos, esse vídeo vai ser em 2021, tá? Nada, vai sair essa semana. Vai ser essa semana. Não, hoje eu vou gravar, Bárbara. Logo depois eu vou. Eu esqueci quem que eu vou fazer, mas é só olhar no chat, então aí eu lembro. Eu pensei que um dia eu iria ver Digão de boné. Essa semana, pro pessoal ligar a cam, eu tô colocando boné, coloco a peruca. A gente faz qualquer coisa, né, gente? A gente precisa. Digão, então esse desafio é colocar o boné e a peruca. Sim. Bárbara, eu tentei, só que a peruca é tão cheia que o boné não entra. Então coloca aí a peruca. Não, eu vou tentar na próxima aula, porque a peruca eu vou ter que encaixar. É um longo processo, mas eu coloco. Na nossa sexta-feira eu coloco. Vou tentar, né? Não, o boné fica pulando. Fica... O que eu queria? Porque eu fico com mais cabelo. Não que eu não tenha. Eu tenho, claro. Mas eu queria com mais. Né? Gente, agora que eu percebi, a minha personagem combina muito comigo. Que conversa. Né? Nossa, perfeito. Tô incorporada. Pessoal, olha só. Eu sei que para alguns é desconfortável ligar a câmera. Né? Realmente, assim, essa semana eu coloquei boné, eu brinquei muito com os meus alunos para tentar, assim, deixar mais solta a aula e a pessoa ligar a câmera, porque precisa. Então, eu vou esperar uns 10 minutinhos, vou olhar para vocês, vou conversar com vocês, e depois, quem, assim, digamos, não estou à vontade, quero desligar a câmera, pessoal, desliga. Eu prefiro dar aula assim, ó, olhando para todo mundo, é muito melhor, muito, muito melhor. Mas eu sei que para alguns é desconfortável. Diga, o que aconteceu com o seu cabelo para você estar usando boné? E meu cabelo está flote, maravilhoso como sempre. Hoje... Então por que você não mostra? É porque tá preso, ué. Será que é porque você tirou e você não quer mostrar? Não, eu tô com o cabelo preso, gente. Você acha que eu ia perder mais cabelo? Pelo amor de Deus, gente, não tem nem o que perder mais cabelo. Não tem. Aqui, Rafael, falta o Rafael, Gabriel. Ô, Gabriel, meu amiguinho, se você puder ligar a câmera, eu te agradeço, amiguinho. Felipe. A câmera do Daniel fica mexendo, velho. Tá ligado, né? Arthur, cadê? Pedro, tio, eu tinha que olhar para você também. Cadê o Arthur Mendes? Arthur, amiguinho, quanto tempo? Larissa, Dalton não te vê ainda não, Dalton? E o Rafael também não. Pessoal, só um instantinho. É porque eu tenho que olhar para você. Tem que, olhar. Pedro? Pedro, cadê seu cabelo, Pedro? Cadê o seu cabelo, Pedro? O que aconteceu nessa quarentena? Caiu? Olha, um gnômio. Pedro, tio, você cortou o cabelo. Quando você cortou o cabelo, Pedro? Tem tempo, tio? Ou você amarrou? Tem uns 3 meses, eu acho.
Tio, em 2 anos que eu te conheço, nunca vi você de cabelo curto, eu acho. Não. Já vi. Não. Não. Meu Deus. Tio, doa o seu cabelo pra mim. Cadê? Você jogou aonde esse cabelo seu? Eu colo no meu na minha cabeça. Eu vou colar só aqui nas entradas. O resto eu deixo. Eu deixo só aqui, penduradinho. Só um cachinho. Só um negociadinho só. Pessoal, um excelente dia. Bom dia para todo mundo. Como é que vocês estão? Bom dia, professor. Bom dia, Então, Miguel. até pouco tempo atrás estava meio ruim, mas aí eu ouvi minha música preferida e eu já entrei na vibe de novo. Melhorou. Senhor Aí eu Caio, também tô muito feliz porque eu tô participando de um sorteio e eu tô muito confiante. Se Deus quiser, eu ganho esse sorteio. eu pensei que tá feliz que vai fazer um vídeo com a gente. Também, pode falar também. Tá travando, gente. Oh, meu Deus. Não, eu acho que é na internet dela. Ai, que Ah, não, susto. travou um pouquinho. A minha Travou pra também. mim. Pra mim tinha travado tudo. Provavelmente foi a minha internet. Eu não ouvi o que vocês disseram. É sorteio de quê? Hã? Sorteio de Sorteio. um álbum. Sorteio de um álbum. Ai, eu espero que você ganhe. Ai, eu quero tanto ganhar. Inclusive, agora é o que eu percebi que a minha música preferida é do álbum que eu tô concorrendo no sorteio. Tem como ficar melhor? Hashtag Shine e o álbum. Pessoal, olha só. Cadê? Pedro? A câmera do Daniel. Davi Colodete, tio, eu não lembro de ter te visto. Rafael. Calma aí, Daniel, professor, tô eu tô comendo, gamer, já sim. ligo. Tá, Jante, eu espero, sem problema. Arthur, eu vi. Enzo, eu vi. Campana. Pessoal, deixa eu perguntar aqui rapidão para vocês. Para vocês aqui, é desconfortável deixar a câmera ligada? Vocês preferem deixar ligada ou desligada? Eu deixo ligada, Ligada. professor. Deixo Caio. ligada. Professor, eu prefiro deixar desligado. Você prefere, tio? Daniel? Não, nem pergunta, desligado é bem melhor. Uai, tio, por que vocês deitam? O que vocês ficam fazendo? Vocês saem correndo? Vão na geladeira? O que acontece? Como assim? Ó, como eu sei que muitos aqui não ficam à vontade com câmera ligada, vamos fazer assim, já são 11h10. Eu já vi o Caio, já vi o Vitor, já vi o Daniel, eu já vi vocês todos. Então, assim, quem não está à vontade, pode ficar à vontade em deixar a câmera desligada, tá? Quem puder deixar ligada, eu agradeço. Mas, digamos, eu quero desligar. Pessoal, sem problema. Que isso, Daniel? Não O Daniel, ele é vontade, muito então. gamer, velho. Obrigado, né? Sou é bonitão. muito gamer, né? Então, pessoal, não é que vou ter que assistir aula de biologia com a câmera ligada. Não é obrigatório, não. Se quiser deixar ligado, eu agradeço. Mas se não quiser, eu já vi vocês, podem deixar desligadinha. Fiquem à vontade na aula, por favor. Desde que não saiam da sala, né? Quando eu falo da sala, pessoal, não sai dessa região física que vocês estão, tá? Não é para sair correndo, né, Davi Colodete? Não é para sair Ô, correndo. professor, Oi. já me viu? Pode desligar? Pode, amiguinho. Vai lá, desliga. Valeu. Meu Deus do céu, que medo esse de aparecer, gente. Então, quem não está à vontade, fique à vontade em desligar. Quem puder, deixa ligadinho. Eu agradeço. Tá bom? Pessoal, vamos falar um pouquinho hoje sobre a formação de espermatozoide. Oba! Ê! Digão, você tá parecendo com aquele cara do maluco no pedaço. Ei! Will Smith? Tá com o bonezinho azul. Eu vou fazer uma montagem. Perfeito. Porque eu dei aula para o primeiro ano com boné, né? E eles me compararam com um desenho. Aí me mandaram até o desenho animado. Eu vou fazer um challenge. Parece o... Ai, meu Deus, eu esqueci o nome dele. Qual? Eu sou o Pablo. Eu sou o Tarone. Eu sou o Nica. É o... É que arde? Hã? Claro que não, Júlia. Não, Não, que gente, vocês... Professor, acho que parecido com o Pablo parece Cocoyo. o Caio. Pocoyo. Pocoyo. Pessoal, que Caio? O Caio. Ai, eu acho Tá. parecido. Esse. Pois é. Eu Falaram acho que ele tá parecendo mais com o Pocoyo. Vou fazer uma Pocoyo montagem. é o desenho mais perfeito do universo, gente. É um desenho animado isso?
Você não conhece o Pocoyo, tio. O Pocoyo é perfeito. Não, eu vou fazer Peraí, a Parece montagem mais o Caio, parece mais o Caio. hoje. Eu vou fazer a Mas o montagem. tio tem que conhecer o Pocoyo, gente. Não tem condição, não. O Pocoyo é perfeito. Eu vou fazer Um a desenho montagem de inclusão social. É perfeito. Ô, Júlia, pessoal, Ele é mudo. me manda depois do meu WhatsApp um link do desenho, alguma coisa, para eu poder baixar um vídeo do desenho. Ele falou Aqui, ó. com Esse é o toda a Pocoyo. seriedade do mundo. Esse é o Pocoyo? O Pocoyo é tão fofinho, tio. Ô, Júlia, me manda essa foto aí. Mando. Mande. Aqui. Mandar agora. Tá, Larissa, Arthur. Ó, pessoal, então, ó, vamos deixar combinado assim. Toda aula nossa, a gente vai ligar a cam para poder aparecer inicialmente, para eu poder ver vocês. Eu vou dialogar uns 10 minutinhos, 12 minutinhos. Dialoguei, conversei, vi vocês. Digam, quero desligar a cam. Pode desligar. Digam, vou deixar ligada. Deixa ligada. Fique à vontade. Desde que você assista a aula, por favor. Claro que eu não aguento, é mais forte que eu vou ter que mexer com alguns de vocês. Falar da Luísa, por exemplo. Eu não aguento. É mais forte que eu, entendeu? Pegar no pé de um e outro. A Rafaela não sei, porque a Rafaela, assim, nossa amizade ficou fragilizada há um tempo por causa do Galo. Mas, assim, não quero entrar em detalhes, que ela sempre ficou do lado dele. Nada a ver. Eu sempre estive do lado eu da quero vizinha. Mas A se você- vizinha tem que aguentar um Digão com samba canção, andando na rua 10 horas da noite e tem que também aguentar o Galo cantando. Ela tem que aguentar os dois. Gente, normal, né? Mas, assim, Ainda paga o aluguel caro pra ver isso de mas, noite. assim, aqui na sala de aula, a maioria estava do lado do Galo. Eu sei, gente, que, né, alguns meses de amizade ouvindo-o, né, foi mais sorte que minha amizade com vocês de 2 anos. Assim, né? Não que eu tô fazendo drama, nunca que eu não Tira posso. esse ódio do coração, Digão. Eu lembro disso. Estavam do lado do Galo. Eu lembro disso. É ascendente canceriano, minha Nossa Senhora. Conta. Pessoal, nós vimos mitose e meiose, né? Infelizmente, vocês não cantaram a musiquinha, mas tem que cantar. Lembra? Ei, pra dividir, mitose Não, vem aí. você não Mitose vem aí. salvou essa música. Não, pra legal. gente. Ah, então eu vou cantar com vocês nas próximas aulas, antes de encerrar esse capítulo, para poder, juntar no coração mitose e meiose. No caso, pessoal, da meiose, vista na nossa última aula, né, ela tem 2 subfases. E dentro de cada fase, ela tem 2 momentos, né? E dentro de cada momento, ela vai ter as suas subfases, né? Então, tem prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1. Anameiose 2 tem prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2. Lembrando que na meiose, pessoal, ela é uma divisão celular que acontece em 2 momentos. É uma divisão que, no geral, ela é reducional, ou seja, vai reduzir o número de cromossomos, e nela acontece o crossing over. O que é o crossing over? Tem a troca lá de negocinho. Troca de negocinhos. Troca de negocinhos, né? Ou de pedacinhos dos cromossomos, de braços cromossômicos, das cromátides, né? Pedacinhos delas. Então, essa troca, ela é muito importante, a chamada permutação. Por que ela é importante? Para que tem que haver permutação? Variabilidade genética. Para variabilidade genética. Pessoal, vamos lembrar, isso é muito importante, que a meiose acontece em células germinativas. A gente vai estudar hoje um pouquinho delas, né? O nosso foco dessas células vão ser, claro, a espécie humana. Os espermatozoides e os óvulos. Eu vou dividir, pessoal, em 2 momentos. Hoje, o foco é só espermatozoide. Na próxima aula vai ser só óvulo. Como é que se dá a formação de um e de outro, tá? Antes, vamos revisar um pouquinho da nossa meiose. Lembra que o que antecede a meiose é a chamada intérfase. Pessoal, lá durante a intérfase, acontece uma coisa muito, muito importante para ter início a meiose ou a mitose. O que acontece na intérfase, lá na fase S? Fala para mim. Na fase S, o que acontece? Triplica o cromossomo?
duplica o cromossomo. Então, eu vou ter uma duplicação do DNA. Eu vou ter um aumento da quantidade de DNA. Ele vai ser duplicado, a quantidade é duplicada. Então, lembra que a duplicação de DNA ocorre na intérfase, lá na fase S. Uai, Digão, a duplicação não acontece durante a mitose ou durante a meiose? Não, não. Não é durante nada, nem mitose, nem meiose. A duplicação de DNA, pessoal, acontece na fase S da intérfase, tá? No período S da intérfase. Quando se começa a mitose ou a meiose, eu já estou com o DNA duplicado. Duplicadinho, duplicado. Então, bora lá. Dupliquei o nosso DNA, tá? Pronto para haver a divisão. Eu vou começar, pessoal, com a prófase 1, durante a meiose 1. Então, tem esse início, a meiose 1. Isso aqui, ó, é a nossa prófase 1. Digam, o que acontece de tão importante na prófase 1? Pessoal, alguns eventos são primordiais. Então, por exemplo, essa máxima condensação de cromossomos acontece, o início da condensação, perdão, acontece durante a prófase 1, tá? Então, eu vou ter, ó, vou começar a condensar na prófase 1. A permutação gênica, o crossing over, vai acontecer também na prófase 1, nesse período também. E nós vamos ter o desaparecimento da carioteca e a formação das linhas de fuso também na prófase 1. Terminou a prófase, eu vou ter pronto linha de fuso, eu vou ter pronto cromossomo já bem condensado, eu vou ter já a permutação, já aconteceu. Quando eu entrar, pessoal, na metáfase 1, eles vão se alinhar. Então, eu vou parear os cromossomos homólogos. Então, o que marca, pessoal, a nossa metáfase 1 é o pareamento dos cromossomos homólogos, formando uma placa metafásica. E na anáfase 1, eles se separam. Lembra? Vai cada um para um lado. Um para a esquerda, outro para a direita, um para um lado e o outro para o outro. E a telófase 1, ela vai encerrar a divisão, a primeira divisão. Então, refaço o núcleo, nucleolo, separo o citoplasma bonitinho, findou a telófase 1. Vou entrar, então, na meiose 2. Na meiose 2, o que vai acontecer? Não vou mais duplicar cromossomo, não, tá? Eu vou já iniciar a divisão celular. Aí eu vou ter prófase 1, condenso os cromossomos ao máximo e desapareço, pessoal, com a carioteca e formo as linhas de fuso. Metáfase 1, vou formar aquela placa metafásica para preparar a divisão dos cromossomos. A anáfase 2, perdão, cada um para um canto, cada um para um lado, e a telófase, volto a formar, pessoal, o núcleo e formo lá as 4 células filhas. Lembra que na meiose, eu vou formar no final de tudo 4 célulazinhas. As células finais são haploides ou diploides? Fala aí para mim. Qual na meiose? Na meiose. São... Ai, eu sei que só tem, tipo, metade, mas eu Só não... tem metade. Perfeito. Haploide, só tem metade. Haploide. Então, pensemos, ó. Se eu tenho lá 46 cromossomos e vou sofrer meiose, eu vou formar, pessoal, células com quantos cromossomos? Meiose? 23? 23, só com metade. Então, meiose, pessoal, é uma divisão que causa redução do número cromossômico. Por isso é usado ou aparece na formação de gametas, espermatozoide e óvulo, por exemplo, que é muito importante, ok? Vamos pensar o seguinte, eu entendi a meiose, né, sei como é que ela acontece, e agora falta aplicar a meiose numa realidade biológica. Cadê? Pessoal, vamos começar estudando o testículo, tá? Então, o testículo, o homem ele vai ter 2 testículos, né? Um à esquerda, outro à direita. Notem que o testículo, ele é um tecido, pessoal, bem vascularizado, bem inervado, na verdade. Ele vai ter 2 regiões muito importantes. Há uma área do testículo que produz testosterona, tá? Então, existe uma área do testículo, né, de mamíferos, que vai produzir testosterona. Agora, existe uma área do testículo que produz espermatozoides. A produção de espermatozoide acontece nos túbulos seminíferos. Então, os túbulos seminíferos são aquelas regiões onde você tem as células germinativas voltadas, claro, para a produção de espermatozoide. Ô, Digão, onde que
é o testosterona? A testosterona ela é formada, é porque aqui não mostrou no tecido. Eu encontro os túbulos seminíferos, eu vou encontrar túbulos que produzem somente testosterona. Você vai se lembrar que quando a gente fala da puberdade, foi esse ano passado, eu falei com vocês, não lembro, né? Ano passado. Que a nossa hipófise, lá na puberdade, ela produz dois importantes hormônios. O FSH, o folículo estimulante, e o LH, o luteinizante. O FSH, ele atua nos túbulos seminíferos, tá? E o nosso LH atua nos túbulos produtores de testosterona. Qual é o nome? É bulbo uretrais? É alguma coisa assim? O quê? O nome desse tecido é... Hipófise. Ah, então, tipo, não é no testículo. Não, peraí. Você falou assim, tem uma área do testículo que produz testosterona. E, tipo, no oitavo ano, a gente estudou do LH e do FSH, que eram aqui, né? Na hipófise. Isso. O FSH e o LH, eles saem da hipófise, lá de cima. Então, e como é que é, então, no testículo, se é aqui em cima? Mas você tá falando de quê? Volta. Testosterona. O FSH, o LH... Ah, não, a testosterona ela é produzida lá embaixo, mas o que acontece? Eu preciso de um sinal químico para iniciar a produção da testosterona. Então, por exemplo, vou pensar só na testosterona agora, tá? O LH, ele é produzido cá em cima. Então, ele vai ser jogado no sangue, ele vai se espalhar pelo corpo. Chegando no testículo, ele vai sinalizar uma área do testículo para poder gerar a testosterona. Mas, Digão, o corpo, ele não produziu LH. Então, a nossa hipófise não gerou LH. Se ela não gerou LH, e aí? Se ela não gerar LH, pessoal, não tem testosterona. Então, só vai haver geração de LH quando há formação de testosterona. Perdão. Só vai gerar LH, pessoal, para poder gerar testosterona. Então, para haver a formação de testosterona, eu preciso dessa sinalização... Ai, gente, como é que é? Dessa informação da nossa hipófise. Então, o LH é gerado na hipófise. Testosterona no testículo. Você quer saber qual é a região do testículo? Ah, tá. Não vai mostrar aqui no corte. Eu pego depois na internet. Existe um grupo de células chamadas células intersticiais. As células intersticiais produzem testosterona. Mas lembra, é uma cascata. Hipófise gera LH, joga no sangue. Chegou no testículo, o LH vai estimular as células intersticiais a produzir testosterona. Eu lembro que a gente estudou no oitavo ano, só que eu não conseguia lembrar, tipo, real nome. Eu lembro que tinha caído uma questão que tava perguntando onde que era proibida e deu uma confusão. Umas pessoas marcaram hipófise e outras marcaram testículo para produção de... Não, às vezes tinha dado uma confusão. Lembrar, pessoal, que hormônios sexuais, qualquer hormônio sexual, eu vou gerar em gônadas sexuais. Então, por exemplo, hormônio sexual masculino é na área de testículo. Mas, então, testosterona não é nos túbulos seminíferos. Túbulo seminífero produz espermatozoide. Células intersticiais produzem testosterona. Claro que para o testículo produzir testosterona, produzir espermatozoide, ele necessita de um estímulo. Quem é que estimula? A nossa hipófise. Então, a hipófise estimula o testículo a produzir espermatozoide e testosterona. Não na mesma área, claro, tá? Então, lembre que túbulo seminífero voltado para a produção de espermatozoide. Células intersticiais voltadas à produção de testosterona. Mas é uma cascatinha, tá? Maria Luísa. Belezinha? Então, vamos lá, pessoal. Os túbulos seminíferos, né, quando eu pego um testículo e faço um corte transversal nele, o que vai acontecer? Eu vou encontrar esses túbulozinhos todos retorcidos, que se desembocam mais tarde no epidídimo. Por que isso acontece? Espermatozoide é produzido, pessoal, lá nos túbulos seminíferos, só que eles não têm ainda maturidade. Eles adquirem maturidade quando? Quando eles migram lá para o epidídimo. Lá no epidídimo eles ganham maturação, ganham
tá, gente? Um flagelo, uma peça intermediária. Então, ele vai sofrer uma diferenciação para ganhar mobilidade mais tarde, tá? Mas, assim, a produção inicial acontece lá nos túbulos seminíferos. O final do processo acontece lá no epidídimo, onde ele ganha mobilidade. Depois ele vai subir pelo canal deferente e vai ser colocado para fora, né? Passa pelos líquidos seminal, prostático, né? Aquela história toda. Mas lembra, pessoal, que nesse caso, nós vamos encontrar essa estrutura onde você tem a produção de espermatozoide. Então, quando eu falo assim, ó, a espermatogênese, produção de espermatozoide, acontece onde? Acontece lá nos túbulos seminíferos, tá? Pensando nesses túbulos, isso aqui, pessoal, é um corte real de testículo humano. Então, eu fui lá no testículo de alguém, eu não fui não, tá? Sacanagem. Mas pegou-se alguém que já morreu, então não foi feito com alguém vivo, por favor, isso está sendo gravado, né? Então, a pessoa morreu, não sentiu nada, pegou-se o testículo dela, carinhosamente fez um corte do testículo da pessoa. Um corte bem fininho, para poder enxergar, pessoal, os túbulos seminíferos. Então, esses túbulos, que são vários no testículo, são essas áreas aqui, ó, porque eu cortei de cima o túbulo. Então, é aqui nesse meio, nessa luz, é que vai sair o espermatozoide. Ele começa a ser formado nessa parede, e à medida que ele vai amadurecendo, sendo formado, ele vai migrando para cá, ó, cadê? E essa parede, tipo, ela é ciliada, assim? Não é ciliada. Na verdade, é uma parede. O que você está vendo como cílio, parece cílio, né? Opa! Parece cílio, mas são o quê? Células que estão saindo da parede e migrando para o meio. É porque a foto está parada. Se eu fosse pensar assim... forma um espermatozoide só? Ou... Oi? Não, forma um monte. Aqui, ó, nessa paredezinha, eu vou estar colocando aqui, ó, vários espermatozoides para essa região central, para esse meio. Então, eles estão vindo para cá. É porque parece cílio, né? Mas eles... Produz na parede, aí as células produzidas na parede vão para o meio e vão para o epidídimo? Então, ó, elas vão... O que acontece? Ela vai começar do meio, ela vai se desenvolvendo, amadurecendo, e à medida que ela amadurece, ela vai migrando para o meio, ó. Chegou aqui, ela está quase pronta. Ela vai migrar para o epidídimo. Lá ela termina a maturação e é colocada no núcleo diferente, no canal diferente. Então, mas, Gigão, quando a célula sai da parede e vai para o meio, ela acaba, e a parede acaba, pessoal, não, lembra? Eu tenho lá as células da parede, ela sofre mitose, produz uma outra célula, uma fica na parede e a outra vai para o meio, tá? Então, você tem essa reposição contínua de células da parede. Então, ela sofre mitose. Uma fica na parede, a outra vai para o meio para terminar a Professor, mas a célula que fica na parede, ela não pode ficar velha, não? Tipo, porque as células vão ficando velhas. Aí ela reproduz assim para sempre. No caso do homem, para sempre. No caso do homem, para sempre. No caso do homem, teoricamente, pessoal, claro que há casos e casos por questões genéticas, de saúde, né? Fisiológicas. Mas, assim, teoricamente, o homem vai produzir isso até o fim da vida. Mas, Gigão, se eu for comparar, por exemplo, os túbulos seminíferos de um jovem de 18 anos e de um senhor de 90 anos, é a mesma coisa? Pessoal, não é a mesma coisa. Lembra que eu vou ter muitos defeitos lá com 90 anos, tá? E com 18 eu vou ter um pouco menos, mas, né? Porque, realmente, Bárbara, apesar da mitose acontecer continuamente, a cada processo mitótico eu vou gerando alguns defeitos a nível de DNA, que não são perceptíveis de imediato. Quando eu falo imediato, assim, com 5, 10 anos. Mas se eu pego, assim, do início da vida reprodutiva e o final dela, lá no final você consegue ver que realmente envelheceu bastante essas células. Mas sim, elas envelheceram bastante. Mas isso é ao longo da vida, né? No caso da mulher, não. A gente vai ver que a mulher tem os ovos contadinhos, tá ali, ó. Aí ela foi, amadureceu. Ah, Digão, ficou um óvulo para trás? Não ficou, ela perdeu mesmo, tá? Ela perdeu mesmo. Perdeu assim, né? Eliminou. Pessoal, então, ó, lembra que essa estrutura, né, são as células germinativas, elas sofrem mitose. Então, uma fica e a outra vai para frente, segue viagem, tá? Como é que acontece isso? Eu vou encontrar, pessoal, a formação de espermatozoide acontecendo em várias etapas. Lembra aquela lá da paredezinha? Aquelas células da parede, elas são formadas ainda na vida uterina do feto humano, do macho. Então, lá na vida uterina, aquelas célulazinhas iniciais da parede do epidídimo são formadas.
elas são formadas e ficam em G0 durante um período, até a puberdade. Então, pensa, na vida uterina, formou lá os túbulos seminíferos, formou lá as células germinativas, tá tudo prontinho. Tá pronto? Vamos congelar elas agora, congelar entre aspas, tá? Elas ficam em repouso da vida uterina até a puberdade. Devido ao estímulo pessoal do FSH, elas retomam a atividade mitótica e meiótica mais tarde. Então, pensa, elas foram formadas lá na vida uterina, ficaram paradinhas durante toda a infância, chegou na puberdade, pum, elas são reativadas pela hipófise, pelo FSH. Quando o FSH estimula essa região, né, o testículo, na puberdade, o que vai acontecer? Aquela célulazinha germinativa, ela sofre mitose, formando a chamada espermatogônia. Pessoal, lembra que forma espermatogônia, lembrando que uma fica para trás, tá? Para quê? Para repor. A outra segue viagem para formar espermatozoide. Então, ó, ela vai sofrer mitose, forma lá a espermatogônia, uma fica para trás e outra segue viagem. Essa que segue viagem, ela vai agora crescer, ela vai duplicar o DNA dela. Para que ela vai duplicar o DNA dela? Para sofrer meiose. Então, nesse momento, pessoal, o que vai acontecer? Ela sofreu mitose, pessoal, mitose convencional, lembra? Passou pela fase G1, G0, a fase S, G2, sofreu mitose. Uma ficou para trás dessa mitose, a outra, ó, vai seguir viagem. Ela se preparou, ela deu aquela crescida, dobrou o seu material genético e sofre meiose. Durante a meiose 1, eu vou formar, pessoal, os chamados espermatócitos secundários, ou espermatócitos 2, tá? O espermatócito 2 vai entrar na meiose 2, sofrendo todo aquele processo que a gente já conhece da meiose 2. Durante esse momento, o que vai acontecer? Oi? A meiose 2 é o quê? Não... Oi? Meiose 2. O que tem meiose 2? Eu não lembro dela, não. Da meiose 2? A meiose 2, ela é parecida com a mitose. O que acontece na meiose 2? Porque ela não diminui o número de... Não. A primeira meiose, ela é reducional. A segunda meiose, ela é muito parecida com a mitose. Então, o que eu faço? Condenso o cromossomo, desfaço o núcleo, vou alinhá-los, na verdade, né? Criar o fuso, puxar os cromossomos e fazer a divisão propriamente dita. Ela é muito parecida com a mitose. Na verdade, assim, durante a meiose, a primeira fase dela é que é reducional, tem mutação, que as coisas mudam. A segunda parte, ela é quase que uma mitose. Ela é uma mitose, né? Só que é a segunda fase da meiose, tá? Então, você pode perceber, né, que, por exemplo, ó, a espermatogônia, ela cresceu, duplicou o DNA, se tornou um espermatócito 1, ou primário, e sofre a primeira meiose. Olha só o que acontece na primeira meiose. Ela era 2N, ela sofreu redução do número cromossômico, tá com N só. Então, a primeira fase da meiose, ela é reducional. A segunda fase, ela é equacional. Por que equacional? Porque não muda o número cromossômico. Professor, mas na verdade, tipo, seria meio que uma divisão, né? Não uma redução. Como assim? Porque, tipo, não some o negócio. Fica só dividido em 2 partes. Aí depois essas 2 partes clonam e vira 4. Você falou que a meiose 1 não é uma divisão? Não, eu disse que é uma divisão e não uma redução. Não, mas a redução é só a meiose 1. Aqui, ó. A meiose 1 que eu falo que é redução. Eu não. Que, tipo, ela tá falando que não reduz, só divide em 2. Mas, ó, é Porque 2N. era um grandão e divide em 2, reduz. Ah, sim. Você está falando, Bárbara, que era 2N fica N, então só divide? Pois essa divisão aqui dentro a gente chama de reducional por quê? Você tem inicialmente uma célula com apenas 2N cromossomos e as filhas têm só metade. Quando eu falo reducional, porque eu levo em conta, eu comparo a primeira célula com uma segunda célula. Então, se eu pensar assim, reducional.
Se eu considerar o total, o montante, eu concordo com você. Foi só uma divisão por 2. Concordo. Mas, enfim, né? Dividiu ao meio. Na segunda fase, pessoal, para formar espermátides, eu vou ter a segunda fase da meiose, que só clona, na verdade, né? Então, aqui você já não tem mais permutação acontecendo nada. Nessa meiose 1, pessoal, lembra? O crossing over, aquela troca de pedacinhos, já acontece na meiose 1. Já teve troca lá de pedacinho de cromossomo. E na meiose 2, eu só realmente dupliquei, dividi a célula. Pessoal, as espermátides, elas não estão prontas ainda para poder fecundar óvulo nenhum. Não tem mobilidade, não tem como chegar ao óvulo. Elas têm que sofrer uma série de mudanças, transformações, para poder chegar a ter cauda, né, a ter flagelo, a ter peça intermediária, a ter caracteres de espermatozoide. Por isso, posteriormente, eles sofrem espermiogênese. Pessoal, a espermiogênese é uma diferenciação. Mas, digamos, diferenciação, espermiogênese, diferenciação. Quando você compara, pessoal, essa célulazinha com o espermatozoide, o que mudou? Flagelo e a cabeça. A acrossoma. Flagelo, ela ganhou. O acrossoma, ela ganhou também. Durante a espermiogênese... Peça intermediária. Professor. Peça intermediária. Oi? É como se isso aqui, a espermátide, fosse só o núcleo? Não, é uma célula. É uma célula. Claro que o núcleo... Isso aconteceu tudo para o núcleo ficar bonitinho, haploide. O foco aqui é o núcleo, mas a espermátide, ela é uma célula. Ela tem núcleo, tem complexo golgiense, tem mitocôndria, é uma célula. Não, mas o que eu quis dizer? Sabe a estrutura do espermatozoide? Tem o núcleo, a acrossoma, que é a enzima e tal, a peça intermediária e o flagelo. Sim. É como se a espermátide fosse o núcleo, porque ainda não tem nada, só o núcleo. Pois é, a espermátide, na verdade, Bárbara, tem o núcleo, a espermátide tem complexo golgiense, ela tem todas as organelas. O que vai acontecer na espermátide? O complexo golgiense ele vai migrar para uma área e formar uma bolsa com enzimas, que é o acrossoma. Então, digamos, esse acrossoma ele nasce da onde? Complexo golgiense lá da espermátide. Então, o complexo golgiense, ele vai ser, todo o complexo golgiense ele vai se agrupar, formar um bolsão e ficar num polo, que é o acrossoma. As mitocôndrias e os centríolos, eles vão descer para formar a peça intermediária. Então, eles vão migrar para um outro polo. Né? Então, vamos pensar que a espermátide é uma célula completa. Tem complexo golgiense, tem tudo. Né? Ribossoma. Só que durante a diferenciação, eu vou ter o núcleo aqui, ó, paradinho, já está pronto o núcleo. Digam, e o complexo golgiense? Ele sobe, fica num polo, forma o acrossoma. Tá, centríolo, mitocôndria, desce para o outro polo para formar a peça intermediária. Tá, digam, e o flagelo? Os centríolos residuais, eles formam o flagelo. Então, acrossoma, peça intermediária e flagelo, eles são oriundos das organelas celulares, que está lá na espermátide. Eu vou ter aqui um rearranjo, né? Para ter essa conformação de espermatozoide. Só que vai formar, pessoal, uma espermátide que ainda não tem mobilidade. Então, ela vai lá para o epidídimo e vai amadurecer para ganhar mobilidade. Ganhou mobilidade, pessoal, canal deferente, segue vida, tá? Passa pelos líquidos. Qual que é o nome do negócio que a gente viu no outro slide, daquele negócio rosinho? Oi? Aquela célula, vai. Qual? Do testículo. Túbulos seminíferos ou células Foi cortado. E colocaram lá no microscópio. Aqui? O túbulo seminífero. Isso aqui são os túbulos seminíferos. Então, tá? tudo isso que acontece dentro dele? Tá vendo essa paredinha dele aqui, ó? Essa paredinha aqui representa, é essa área aqui, ó. Então, essa área aqui de cima, deixa eu só circular, é aquela parede, lá, aquela paredinha do túbulo seminífero. À medida que ela sofre mitose, meiose, vai migrando para a região central do túbulo. Quando chega aqui, já está quase pronto. Aí vai lá para o epidídimo para terminar a maturação. Tá?
Então, a Bárbara falou assim, nossa, é ciliado essa região central. Não é ciliado, é porque ela conseguiu ver os espermatozoides chegando naquela região central para migrar para o epidídimo e terminar a maturação no epidídimo, tá? Então, quando você pensar, naquela parede, é essa regiãozinha aqui. Se eu pensar na região central, é aqui onde já está sendo formado o espermatozoide. Quer ver? Tem uma outra... Aqui, ó. Aqui eu acho que vai dar para ter uma visão um pouco melhor, na verdade. Ó, isso aqui são as espermatogônias, que vão dar origem, mais tarde, ao espermatozoide. Ela sofre mitose. Então, lembra, sofreu mitose, uma fica para trás, para manter a linhagem. A outra segue viagem. Ela segue viagem, vai começar a sofrer, pessoal, meiose 1, meiose 2. À medida que ela vai sofrendo meiose 1, meiose 2, o que ela faz? Ela vai vindo para onde? Para o meio do tubo. Ó, chegou aqui, já é um espermátide. Mas no meio ela vai ganhar um flagelo, uma peça intermediária, a acrosoma, está pronta. Joga ela, então, para o epidídimo para poder amadurecer. Então, tipo uma linha de montagem, que doideira! É uma linha de montagem. Começa aqui, ó. E sabe o que eu acho mais interessante? Eu podia pensar assim, Digão, então a célula está aqui, ela já vai sofrendo meiose e vai indo para o meio. Pessoal, o corpo é tão esperto que ele faz o quê? Antes ele faz uma mitose. Uma cópia, ele deixa para trás. A outra, ele manda adiante. Mas, Digão, e essa cópia que ficou para trás? Futuramente, ele vai sofrer uma outra mitose. Aí, uma cópia da mitose fica para trás. E a outra cópia segue viagem. Então, por isso que o homem vai ter uma produção contínua de espermatozoide. Porque ele vai sofrer mitose, uma cópia fica para trás e uma cópia segue viagem. Igual a Bárbara comentou, mas não envelhece não, pessoal. Devido às várias mitoses, num dado momento ela vai envelhecer sim. Tá? Então, se eu comparar um espermatozoide de um jovem, adolescente, com uma pessoa de mais idade, claro que vai dar diferença, tá? Em termos genéticos, bioquímicos, em termos morfológicos, às vezes, dá diferença sim. Mas isso é com o passar dos anos. Em teoria, se não fosse essas questões, como é que eu vou dizer? Esses percalços imprevistos fisiológicos, o cara ia produzir a mesma coisa o resto da vida. Mas, né? Digamos, tipo, aqui tá célula de Sertoli e célula de Leigh. Você disse que, tipo, na biologia eles estão evitando colocar o nome de pessoas, né? E aí fica como o nome desses negócios? Sertoli e Leigh, elas vão ficar. Sabe por quê, Bárbara? São nomes muito, muito antigos. Tá? Eles são do século passado, na verdade. Tanto Leigh como Sertoli, que são células secretoras, elas foram descobertas no século passado, então fica. Há uma tendência de se abandonar isso. Alguns nomes... O século XX não é tão antigo assim, não. Hã? Mas século XX não é tão antigo assim, não. Não, mas quando eu falo antigo, tipo assim, da década de 50, 60, é um pouquinho antigo. Tá. Por quê? Porque hoje em dia se evita muito isso em biologia. Tá? Por isso que alguns nomes, não todos, né? Eles tentaram readequar. Lembra do Golgiense? Mas, infelizmente, para alguns nomes não tem como colocar um giense. Devido ao nosso idioma, não fica uma coisa muito... Como é que eu vou falar, gente? Nossa, mas tão criativo, complexo Golgiense. Uau! Que diferente. Mas você sabe que, por exemplo, quando você pega artigos em inglês, tem uma revista... Vocês já ouviram falar da Nature? A Nature, pessoal, é uma revista científica. É o sonho de consumo de qualquer um publicar nela, tá? Eu lembro que a gente lia muito no mestrado. Maravilhosa. E muita coisa, eles não mexeram na nomenclatura, na Nature. Não mexeram. Britânicos, eles não mexeram. Agora, em boa parte do mundo, eles tentaram mexer nos nomes para não ficar parecido com o nome de gente. Mas não, eu vou ser sincero, igual ao complexo Golgiense, pessoal, na minha dissertação eu coloquei complexo de Golgi, e já não era Golgi, era Golgiense. No meio da banca, gente, o que a mulher tinha que fazer? Ela falou assim, professor, você escreveu errado o complexo de Golgi, Golgiense. Eu falei assim, não, escrevi certo. E eu já estava nervoso, trancado, e ela não me corrigiu. Nunca mais vou esquecer.
Mas porque eu tô acostumado com o complexo de Golgi. Golgi Nossa, mas não faz sentido. Pra que eles vão querer mudar o nome, né? Eu ia falar isso com ela, mas eu estava sendo avaliado, eu deixei quieto. Mas eu ia falar assim, fique na sua, a dissertação é minha, mas aí eu deixei porque, né? Quase que você falou Me assim. digam com boné e arregando a Eles mão. escrevem assim. Eu ia falar, Bárbara, ó, veio na ponta da língua, mas aí na hora que eu olhei para a banca, eu falei assim, vou ficar quietinho, deixa eu só passar. Digam com boné. Mas é assim. Mas é assim, do meu jeito. Sou o melhor bolado. Hein? Pessoal, olha só. Do jeito que eu quero. Desse modelo, tio. Pessoal, olha só. Aqui eu coloquei uma figura de espermatozoide, tá? Lembra que o acrossoma, ele é oriundo de quem? Hã? Parece uma O lombriga. acrossoma. Não é uma lombriga. Complexo Golgi. Eu disse que parece uma lombriga. O acrossoma tem as enzimas para furar a parede do negócio? Oi? É isso aí. Deixa eu perguntar aqui, para que é esse acrossoma? Alguém se lembra? A Inaê acabou de falar. Hã? A Inaê acabou de falar. Fala de novo, Inaê, ficou baixinho. Não, é porque é para furar a parede do óvulo, né? Do óvulo, exatamente. Carrega enzimas, né? Enzima. Exato. Tem enzimas digestivas para digerir a parede do óvulo. Então, pessoal, a acrossoma é muito importante. Aí eu vou ter o núcleo, né, que carrega a carga genética do indivíduo. Eu vou encontrar, pessoal, centríolos, mitocôndria, que já existiam nas espermátides. Elas migraram para o outro polo, né, se organizaram para formar a peça intermediária, e depois vem o flagelo. Toda a estrutura, ela é oriunda da espermátide inicialmente. Eu coloquei aqui embaixo, pessoal, uma lâmina de microscopia de espermatozoide, né? Então, você consegue ver a cabeça dele, a peça intermediária mais clarinha aqui, e o resto é flagelo, tá? Gente, eu lembro que eu dava aula de biologia, né, lá no... Aí eu vou contar. Lá no... Como é que é o nome, gente? Lá no... numa escola que esqueci até o nome. Mas, enfim. Aí eu estava dando aula disso e me falou assim, gente, a gente queria tanto ver um espermatozoide, digamos, como é que a gente faz para ver? E tinha laboratório na escola. Eu falei assim, olha, né, se alguém coletar, né, eu mostro. Você acredita que os meninos arrumaram entre eles, não sei, né, mas vieram na aula. Não né, sei. Mais espermatozoide, nós colocamos na lâmina, e nós vimos na escola, acredita? Se um deles tivesse problema, doido, aí você descobrisse na hora. Deus, povo E aí, como é que faz? Como ninguém viu, né? Ninguém nunca tinha visto espermatozoide, eu conheço, a gente olhou e falou assim, legal, mostrei a cauda, mostrei tudo certinho, bonitinho, ampliado. Mas o engraçado é que a gente não sabe quem foi o doador. Foi assim, um monte de menino foi e voltou com um potinho já. Não, mas... Meu Deus, Digão! Mas era para não saber quem era o doador da amostra biológica. Quanto mais o Digão conta, mais piora a história. Eu não gosto de Ela imaginar. pode ter parado. Não sei. Não, porque a gente analisou. sei como eu vou lidar, sabe, com essa história. Pessoal, olha só. Eu terminei aqui, deixa eu só pausar.